Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, também amigos e amigas que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Nós estamos dentro do tema geral, o Evangelho de João, Palavra, Vida e Edificação. Chegamos à mensagem de número 2, no princípio era a palavra. A leitura da Bíblia é João capítulo 1, versículos de 1 a 3. Eu vou dar uma rápida explicação porque esse tema geral, palavra, vida e edificação. Todo o Evangelho de João está resumido no capítulo 1. O capítulo 1 de João começa com a palavra. E aqui diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Para nosso melhor entendimento, o verbo aqui é a palavra. E esse princípio é o princípio na eternidade, não é o início do tempo. Gênesis capítulo 1, versículo 1, ali fala do princípio do tempo. Mas em João, no Evangelho de João, o princípio aqui é antes da criação, é na eternidade passada. Então, Deus, Ele já havia feito do seu Filho, Cristo, a palavra. Não que em algum momento foi transformado em palavra, Ele é a palavra, né? Ele é a palavra antes da criação mesmo. Cristo é a palavra. E a palavra refere-se à vontade que Deus tem de se comunicar. A comunicação é por meio da palavra. Então, nosso Deus, Ele é um Deus que vive na eternidade, é um Deus riquíssimo, infinito, ilimitado, de riquezas insondáveis. E Ele deseja se comunicar com a criação. Então, antes mesmo dele criar, Ele já mostrou qual é a sua natureza. Ele deseja se comunicar com a criatura que Ele viria a criar. E o homem é o representante máximo da sua criatura. O homem representa a sua criação. Então, o homem foi feito à sua imagem e semelhança para Deus se comunicar com ele. Então, Cristo, Deus ele já começa com a palavra. Deus não é um Deus isolado, fechado, mas um Deus que se comunica. Eu vou explicar um pouco melhor na mensagem de hoje, mensagem 2. Então, a palavra, a comunicação de Deus por meio da palavra visa transmitir, dispensar a sua vida para o homem. Então, por isso começa com a palavra, daí vem a vida, porque a vida, né, é o conteúdo da transmissão da palavra como veículo. E a edificação, de onde vem a edificação? Eu não vou falar muito mais do que isso. A edificação está no final do capítulo 1. No capítulo 1 de João, quando Natanael foi levado por Filipe até Jesus, e quando Jesus lhe falou no versículo 48, perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel.
Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então aqui resume muita coisa. Aqui mostra que ele, Cristo, é a palavra de Deus. Então demonstra que Deus deseja se comunicar com a sua criação, Deus quer se comunicar com o homem. E a comunicação de Deus é para transmitir a sua vida para o homem. E para transmitir a sua vida ao homem, Deus precisou, claro, primeiramente criar. E depois Cristo precisou se tornar carne. E o Verbo se fez carne. E a palavra um dia se tornou um homem. Aleluia! E essa palavra que se tornou homem, viveu aqui na terra por volta de 33 anos, ele morreu numa cruz para a nossa redenção, para nos resgatar de volta para Deus, e não só isso, na cruz ele derramou sangue e também água. A água visa, através de Deus, através da palavra, dispensar vida para nós. Então a água representa a vida, mas essa vida que viria a dispensar-se para o homem, visa o quê? Também tem um propósito. A vida que Deus quer dispensar ao homem por meio da palavra é para gerar a igreja. E gerando a igreja, essa vida vai continuar sendo suprida para a sua igreja, no fim, gera a edificação da igreja. Então, esse último versículo, né, de João capítulo 1, versículo 51, né, aqui diz: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando nosso Senhor Jesus, ele morreu pela nossa redenção, morreu para nos dispensar a vida, Deus o ressuscitou ao terceiro dia. E na ressurreição, ele se tornou o Espírito que dá vida. E a partir de então, irmãos, esse Cristo, depois que gerou a igreja, esse Cristo está na igreja, Cristo é a cabeça da igreja. Então a igreja é o quê? É Betel, a casa de Deus, que é o sonho de Jacó. Quando Jacó, fugindo de seu irmão Esaú, e adormeceu num lugar, colocou uma pedra por travesseiro, e Deus lhe apareceu nesse sonho, e nesse sonho ele viu uma escada que atingia até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. E acordado, despertado, ele ficou impressionado, ele levantou a pedra e derramou azeite sobre a pedra, indicando a edificação, e ele disse: esta aqui é Betel, a casa de Deus, é a porta dos céus. Irmãos, exatamente o sonho de Jacó, exatamente esse último versículo de João capítulo 1, mostrando, irmãos, que nosso Senhor Jesus, depois que ele morreu para a nossa redenção, Deus o ressuscitou, ele se tornou Espírito, gerou a igreja, e agora, irmãos, ele está na igreja, sendo a escada de comunicação com o céu. Ele consegue nos levar para o céu. Por isso que o ministério de João nos chama lá para cima. Vem para aqui, sobe para aqui, porque nós hoje temos uma escada,
E o Filho do Homem é essa escada, o próprio Verbo que se fez carne e se tornou Espírito que dá vida, ele é essa escada que leva a sua igreja para o céu. Portanto, é a porta dos céus. Na igreja, só na igreja, nós temos uma porta aberta no céu. Vocês entenderam agora o tema geral? A palavra, vida e edificação. A palavra é para transmitir vida, e a vida é para a edificação. A edificação é feita por meio de levar a igreja, por meio do Espírito, o quê? Para o céu. A igreja hoje vive no céu. Muito bem. Eu preciso terminar ainda o que restou da primeira mensagem ali em Ezequiel capítulo 1. Vamos abrir a nossa Bíblia em Ezequiel capítulo 1. Sobre os 4 seres viventes. Vamos lá. Eu li ontem, a partir do versículo 4, e olhei, eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela, e no meio disto, uma coisa como metal brilhante, que saía do meio do fogo. E do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinham a semelhança de homem. A criação é representada pelo homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas. Eram direitas, vamos lá. A planta de seus pés, cujos pés eram como a de bezerro, e luzia como brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homem aos 4 lados. Assim todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam, cada qual andava para a frente. A forma de seus rostos era como o de homem. À direita os 4 tinham rosto de leão, à esquerda rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4. Irmãos, esses 4 seres viventes, irmãos, representam a igreja, mas a igreja como resultado do trabalho, do dispensar da vida por meio da palavra e preenchendo Cristo na igreja, com a vida de Deus, até Cristo tomar conta, governar cada parte do corpo. Isso está em 1 Coríntios 12, 12. Dê uma olhada rápida. 1 Coríntios 12, 12. Depois nós voltamos aqui. Como diz: assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito à igreja. Não, aqui não fala assim. Aqui fala assim também com respeito a Cristo. Então, irmãos, o resultado do dispensar de Deus, da vida de Deus, à sua igreja, ao corpo de Cristo, a cada membro desse corpo, até preencher cada membro, preencher cada vazio do nosso ser com o próprio Cristo, com a própria vida de Deus. Irmãos, todo o nosso ser, todos os membros do corpo de Cristo se tornarão o próprio Cristo. Então esses 4 seres viventes, na verdade, irmãos, é a igreja que é o próprio Cristo.
E Deus precisa dessa condição da igreja, totalmente preenchida por Cristo, totalmente governada por Cristo, totalmente coordenados para fazer a vontade de Deus, para terminar, né, esta era. Deus conta com você. Deus precisa que você seja desejoso, que Deus possa fazer Cristo habitar em seu coração, que a palavra de Cristo habite ricamente em seu coração, para preencher cada parte do seu ser com a realidade espiritual que é o próprio Cristo. Ele deseja preencher você, encher você até a plenitude de Deus. Irmãos, aí você terá aspecto desses quatro seres viventes, e esses quatro seres viventes, irmãos, estarão aptos para fazer a vontade de Deus. Deus faz a sua vontade com total liberdade através dos quatro seres viventes. E esses quatro seres viventes não são frios, eles já saem do meio do fogo, eles já saem do meio do relâmpago. Irmãos, graças ao Senhor, nesses últimos tempos, irmãos, o Senhor quer uma igreja quente, uma igreja cheia de fogo, relâmpagos, né? É isso que o Senhor está ganhando entre nós, né? Então, os quatro seres viventes têm quatro rostos. A igreja precisa, né, desses quatro aspectos. O aspecto de homem, nós precisamos servir ao Senhor como homem, representante de toda criatura, porque o homem é a única criatura que foi criada com o espírito do homem. A única criatura que foi feita à imagem e semelhança de Deus e foi criado com o fôlego de vida. Por isso, nós precisamos ser homens. Homem segundo a criação de Deus, a sua imagem e semelhança. Mas por outro lado, irmãos, nós precisamos ser como Cristo, como o leão. Cristo é o rei do reino dos céus. Então, para nós, irmãos, fazermos a vontade de Deus, nós precisamos de ter um cabeça que já recebeu toda a autoridade do céu e da terra. E ele deu essa autoridade para a igreja. Hoje, irmãos, nós temos um cabeça que é leão, e nós temos a autoridade de leão para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. E nós também, irmãos, nós precisamos do aspecto de servos. Precisamos ser como Cristo, que foi um boi. Ele não questionou nada que Deus preparou para ele nessa vida que ele esteve aqui na terra. Ele foi um servo calado, obedeceu. Por isso, irmãos, nós precisamos ser obedientes. Precisamos aprender a viver com uma vida de servo sem reclamar nada. Eu falei lá no SEAP, em Sete Lagoas, irmãos, alguns pensam que a igreja está numa situação boa, graças a Deus, os irmãos estão alegres, o evangelho está sendo pregado, os adolescentes estão enlouquecidos, estão ali ganhando pessoas e levando a igreja, né, a ter uma condição revitalizada. E onde nós vamos, irmãos, somos bem recebidos no aeroporto, já com grito de guerra, com imersão na palavra, com, né, bastante jovens e adolescentes chegando aqui, tinha até crianças aqui, e as mulheres conectadas, os homens de oração, nos recebendo, até homens de maturidade. Irmãos, a igreja está alegre. Nós somos muito bem recebidos em qualquer lugar. Só que as más línguas falam: vocês estão se exaltando, vocês gostam desses aplausos. Irmãos, nós somos servos. A nossa postura, irmãos, sempre vai ser de um servo. Não estamos aqui à busca de elogios, de louvores hoje na terra. Não estamos aqui, irmão, alimentando o nosso ego com reconhecimento, não. Por isso que eu falei, e eu não li. Vamos ler, Lucas capítulo 17. Falei lá em Sete Lagoas.
Lucas 17. Se alguém desconfia que a gente procura se exaltar, é porque ele pensa assim, nós não pensamos assim. Olha só o coração de um servo, a postura de um servo. Capítulo 17 de Lucas, versículo 7. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? Já pensou? O servo trabalhou o dia inteiro debaixo do sol, trabalhou o dia inteiro um trabalho pesado no campo. Aí quando chega no final da tarde e volta para casa, o que o seu senhor fala para ele? O senhor vai falar para ele o quê? Ah, você está muito cansado, você fez um belo trabalho, parabéns. E para te agradecer, eu vou colocar você a comer junto comigo, né, à mesa, e alguém vai te servir. Será que é assim? Não. Vamos continuar a ler. E que antes não lhe diga, preparas-me, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás e beberás. Quer dizer, depois de um dia inteiro debaixo do sol, se fatigando, trabalhando no campo, quando volta para casa, ainda tem que servir ao seu Senhor à mesa. E nada de pedir reconhecimento. Não é? Irmãos, aí porventura, terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? O Senhor tem que agradecer ao servo? Muito obrigado pelo seu dia de trabalho, muito obrigado por você ainda me servir à mesa. Não, ele é um servo. Versículo 10, assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Irmão, essa é a nossa postura, sempre vai ser a nossa postura, até o Senhor voltar. Aí naquele dia nós queremos galardão, naquele dia queremos reinar com Cristo, mas hoje, irmão, nós somos servos, não temos direito ao reconhecimento, não temos direito a elogios e nem louvores. Esse é o rosto de boi. Agora falta outro rosto. Qual é o quarto rosto? Voltando lá para Ezequiel, vamos lá, Ezequiel 1. O quarto rosto é o de uma águia. E o Evangelho de João retrata Jesus como o Filho de Deus, como Deus. E Deus representado como uma águia. Não é? Em Êxodo 19, eu não li esse versículo já várias vezes, vamos lá. Êxodo 19, versículo 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Então, Deus, ele se compara como uma águia que carregou o povo de Israel sobre as suas asas. Irmão, nosso Deus é como uma águia. Ele habita a eternidade. Isaías 57. Ó Senhor Jesus. Onde está nosso Deus? Versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos
e vivificar o coração dos contritos. Irmão, nosso Deus, Ele é o próprio alto, Ele é o próprio sublime, Ele é o sublime, e Ele habita a eternidade. Ele não habita limitado pelo tempo e espaço como nós fisicamente. Deus criou para nós, criou-nos um corpo, e esse corpo é material, é físico. Então nós estamos limitados a esse mundo, né, pelo espaço e pelo tempo. Mas Deus não é limitado nem pelo espaço, nem pelo tempo, porque Ele habita a eternidade. Ele próprio é a eternidade, né? Mas Ele diz: habito, apesar de ser o alto, Ele habita no alto e santo lugar, né? Então, graças ao Senhor, nosso Deus, irmãos, Ele é o próprio alto. Então, a águia vai nos levar sempre para o alto. E quando você vai para o alto, você sai da dimensão material, você sai da dimensão física, limitada pelo tempo e espaço. Por isso, Colossenses 3, ali fala: se fosses ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto. É isso? Vamos ler, vai. Ó Senhor Jesus, acho que vale a pena. Colossenses 3, perdão. Colossenses 3, versículo 1 diz assim: portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Depois da ressurreição, Ele já foi alçado lá, né? Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto. Por quê? Não nas coisas, não nas que são aqui da terra, porque morrestes. Vocês já morreram para o físico, já morreram para o terreno, né? E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Assim, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Que maravilha! Irmãos, por isso a vida cristã não é para ser vivida na esfera terrena. Ficar preocupado com o que havemos de comer amanhã, o que havemos de beber, o que havemos de vestir, as contas para pagar. Irmão, nós temos que olhar, né, lá do alto. Devemos ser sempre, a vida cristã é para ser vivida na outra esfera, na esfera da ressurreição, tá? Bom, voltando lá para Ezequiel 1. Eu não terminei aquele dia, né? Eu não estou conseguindo terminar. Esses 4 seres viventes, irmãos, se a gente tiver essa condição, a igreja tiver essa condição, irmão, nós vamos cumprir a vontade de Deus rápido. Aqui nós vemos esses 4 rostos, já expliquei tudo. Aqui nós vemos, irmãos, que esses 4 seres viventes têm 4 asas. Irmão, quem é que tem asa? O homem não tem asa. Você tem asa? Eu não tenho asa, né? Um leão não tem asa. Um boi não tem asa. Quem tem asa? É a águia. Então os 4 seres viventes adquiriram asa por meio da águia, tá? E depois, irmãos, essas asas de águia se tornam as asas de um querubim, tá? Então, e com 2 asas cobrem o corpo, e com 2 asas voam, mas essas 2 asas de um ser vivente não está livre, né? Soltas dos outros seres viventes. As minhas asas estão conectadas com as asas desse outro aqui e desse outro aqui. E as 4 asas são conectadas. Quer dizer, até para voar, irmão, nós voamos coordenadamente.
Nós fazemos tudo em comunhão. Nós somos um corpo. Não temos nenhuma ação individual. Tudo é para o corpo, tudo é para fazer a vontade de Deus, né? Aquele que visa fazer obra própria, ele trabalha tudo individualmente. Ele não sabe se coordenar com os outros, né? Ele faz tudo ocultamente, achando que ele consegue fazer muita coisa e não confia no outro. Mas, irmãos, no corpo, para fazer a vontade de Deus, irmão, nós precisamos o quê? Precisamos confiar um no outro. Nós precisamos voar juntos, coordenadamente, certo? Ó Senhor Jesus. E duas que cobrem o corpo, irmão, para a gente se ocultar. A gente não fica mostrando para todo mundo voando com 4 asas, mostrando, olha como sou capaz, como faço as coisas. Não, eu oculto o meu próprio corpo. E que vai aparecer, irmãos, é a igreja, é o corpo de Cristo. Não é um indivíduo. Irmãos, no tempo de Sardes, as pessoas procuravam, eu sei, eu sou um bom mestre da Bíblia, eu sei falar uma linda mensagem, eu tenho capacidade, eu não sei o que, irmão, no tempo da igreja em Filadélfia, irmão, tudo é para o corpo. Não é para exaltar um membro, é para o benefício do corpo. Tudo é para o benefício do corpo. Por isso, irmão, em tudo nós fazemos em coordenação. Muito bem. Aí, então, cada qual andava para a sua frente, quer dizer, isso quer dizer o quê? O que quer dizer cada qual andar na frente? Quando o Espírito toca para a minha direção para ir para frente, então eu segurando as asas dos outros 3 seres viventes, eu ando para a minha frente. E quando o Espírito conduz nessa outra direção, esse ser vivente aqui vai para frente e eu acompanho ele. Vocês entenderam? Eu não fico, ele vai para frente, não, eu quero ir para a minha frente, não. Vai para frente. Isso quer dizer o quê? Na verdade, os 4 seres viventes, como um conjunto, nunca recua. Não tem ré. Esse veículo não tem marcha ré. Isso quer dizer o quê, irmãos? Para fazer a vontade de Deus, nós não temos ré, nós não recuamos. Inimigo quer nos fazer retroceder. Nós não vamos retroceder. Não temos como recuar, porque não temos ré. Ó Senhor Jesus, para frente vamos. Cada qual andava para sua frente, para onde o Espírito havia de ir, iam, e não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplendente por entre os seres, e dele saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Já expliquei várias vezes sobre isso. Irmãos, isso quer dizer o quê? Esses 4 seres viventes, irmãos, eles andam em brasa. Estão pegando fogo, né? Eles são como tocha de fogo. Irmãos, lembra, nós falamos que em Apocalipse 4, quando João foi convidado para subir, o que ele viu? Ele viu um trono. Não, depois eu leio, vai, senão... Eu estou querendo adiantar muito, né? Vamos lá. Então, irmãos, aqui estão as tochas. Os 4 seres viventes, irmãos, são como tochas. Graças ao Senhor, nossos adolescentes são como tochas hoje, né? Estão queimando a igreja, queimando até as toras, né? E nós ficamos zigue-zagueando, à procura de quem está com o coração aberto, não é? Isaías fala que, né, aqueles que estão... Aqueles que não entendem o que o Senhor está falando, é porque tem um coração endurecido. E nós vamos pregando o Evangelho do Reino. E encontra um coração endurecido, não quer se abrir, nós vamos procurar outro. Vamos zigue-zaguear. Zigue-zaguear, até achar quem quer. E achando quem quer, dispensa a vida. Por isso eles zigue-zagueavam, tá? Agora vamos lá. Versículo... Ó Senhor Jesus. Não tenho tempo de ler versículo 15 para frente. Aqui tem coisa muito
muito ricas. Aqui tem, eu não tenho tempo, mas vamos lá para um pouquinho mais para frente. Ó, vamos lá para versículo 22. Vamos lá para 22. Sobre a cabeça dos seres viventes, senão eu não termino nem a primeira mensagem. Preciso terminar a primeira mensagem, né? Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante que metia medo, estendido por sobre a sua cabeça. Irmãos, os 4 seres viventes não estão desencabeçados, eles estão debaixo de um firmamento, tá? Por baixo do firmamento estavam estendidas as suas asas, a de um em direção à de outro, cada um tinha outras 2 asas, como que cobria o corpo de um e de outro. Andando eles, ouviam o tatalar das suas asas, como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. Quando a gente ouve, quando a igreja está aqui, ó, pulando com alegria, louvando ao Senhor, cantando, irmãos, nós ouvimos esse ruído de muitas águas, né? E esse rugido de muitas águas, irmão, é a voz do Onipotente, né? E ouvi o estrondo tumultuoso, irmãos, de um lado, né? Nós temos esse rugido de muitas águas, de alegria, estamos aqui, né, agitados todos, mas por outro lado, irmãos, se escuta também um estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Por isso nós temos tropas e capitães. Nós somos um exército para conquistar esta terra para o Senhor. Por isso, irmão, aquela maneira tradicional e convencional, não vamos conquistar essa terra para o Senhor. Então, o Senhor, graças a Deus, o Senhor mudou, né, a nossa sorte. Hoje, né, nós estamos como esses 4 seres viventes. Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre as suas asas, parando eles, abaixavam as asas. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono. Irmão, tem um governo. Os 4 seres viventes não estão sem governo, não fazem coisas por conta própria, estão sendo governados. Irmão, nós estamos sendo governados por Deus através da palavra profética, né? E aí havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a homem. Cristo tem a figura de um homem. Ele está sentado no trono. Ele está sentado acima do firmamento, que esse firmamento é o céu. Acima da cabeça dos 4 seres viventes tem um céu. E em cima desse céu está um trono. E nesse trono está sentado um semelhante a um homem. É Cristo assentado ali. Cristo é a cabeça da igreja que comanda tudo. Tudo que a igreja faz hoje é comandado por Cristo. Via como metal brilhante, como fogo, ao redor dela, desde os seus lombos daí para cima, e desde os seus ombros daí para baixo, via como fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Irmão, não é maravilhosa essa visão? E o Senhor está conseguindo isso nos nossos dias. Ele está conseguindo a realidade desses 4 seres viventes, sendo governados por Cristo, encabeçados por Cristo, e está fazendo o quê? Está fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra de Deus. Até terminar, irmãos, esta era, nós vamos continuar sendo simples e obedientes à sua palavra. Irmão, Deus governa através da sua palavra. Agora eu posso ir rapidamente para Apocalipse 4.
Aí, Apocalipse 4, Senhor Jesus. Depois que João terminou de escrever as 7 cartas, as 7 igrejas, nos capítulos 2 e 3, depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu. Irmãos, essa é a realidade do sonho de Jacó. Hoje, irmãos, onde há uma porta de acesso ao céu? Na igreja. Na igreja, onde está Cristo, nós temos a escada, nós temos uma porta aberta no céu, e João confirmou isso na sua visão. João viu essa porta aberta, e nós temos que, no Espírito, temos que ver essa porta aberta. Quem está vendo essa porta aberta? E aí a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo o quê? Ele viu a porta aberta, e essa voz dizia o quê? Sobe! Sobe para aqui, sobe! E te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Não fique na esfera terrena. Não fica com picuinhas, criticando isso, criticando aquilo, falando mal disso, falando mal daquilo, vendo dificuldade aqui, vendo dificuldade lá. Irmãos, sobe para aqui, sobe para aqui, sobe para o céu. Deixa de ter a visão de uma formiga. Uma formiga não enxerga tanto assim na frente dela. Tem a visão de uma águia. A águia enxerga, quem sabe, um objeto até a 40 quilômetros de distância. Ó Senhor Jesus. Vamos lá. Imediatamente eu me achei em espírito, eis armado no céu um trono, e um trono alguém sentado. Não, isso não é coincidência aqui? É exatamente o que está descrito em Ezequiel 1. E esse que se acha assentado é semelhante ao aspecto da pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto de esmeralda. Lá fala também do arco-íris, não foi? Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Olha o versículo 5, irmão. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Irmão, Deus não está lá passivo, sabe, contente com toda a situação que está acontecendo no meio do homem. Irmão, Deus não está contente. Deus está com 7 tochas de fogo ardendo lá. Ele quer espalhar esse fogo aqui na terra. Os seus 7 espíritos, Ele quer fazer com que seus 7 espíritos atuem nessa terra, para tirar essa imundícia toda, essa impureza, essa rebeldia aqui na terra, não é isso? Para poder estabelecer o reino de Deus. Então Deus hoje está enviando os 4 seres viventes, também cheios de fogo, como tocha de fogo, irmãos, para levar o evangelho do reino, para encabeçar as pessoas em Cristo. Ó Senhor Jesus. Adiante do trono um como de mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes. Apareceram 4 seres viventes aqui também. Cheios de quê? Cheios de olhos, por diante e por detrás. De novo 4 seres viventes, que é semelhante a leão, a boi, novilho, ao homem, e finalmente a uma águia, quando está voando. Essa águia está voando. Ó Senhor Jesus. Infelizmente não tenho mais tempo. Encerrei a mensagem 1. Vamos para a mensagem 2. João capítulo 1, versículo 1.
No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio, capítulo 1, versículo 1 de João. O Evangelho de João nos leva para o alto, para uma visão de águia. Isso está em Ezequiel 1, que acabei de ler, Êxodo 19, 4, que eu também li, né? Deuteronômio 32, versículo 9, podemos ler, vamos ler, Deuteronômio 32, perdão, Deuteronômio 32, versículo 9, que diz o quê? É isso mesmo? Eu não errei aqui, não? É 9 a 11, né? Tá. Então, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário povoado de uivos. Rodeou-o e cuidou dele, porque, irmãos, o homem, a humanidade, infelizmente, está vivendo num mundo hostil, né, no meio do império das trevas, onde impera o espírito que atua nos filhos da desobediência. Então, rodeou e cuidou do povo dele, guardou-o como a menina dos olhos. Irmão, nós somos, isso é Israel, mas a igreja hoje, irmão, é a menina dos olhos do Senhor. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Irmão, assim, só o Senhor o guiou e não havia com eles Deus estranho. Deus levou o povo de Israel sobre as asas de uma águia. Irmãos, o levou até ele. Irmãos, hoje nós não precisamos, irmãos, nos fatigar, nos cansar através dos nossos esforços humanos para fazer a vontade de Deus. Irmão, nós podemos fazer a vontade de Deus sendo simples, né? Crendo na palavra profética e permitindo que essa palavra faça a sua obra, e nós podemos trabalhar para Deus, irmãos, sobre as asas de uma águia. Você não precisa se infartar. Você não precisa entrar numa depressão. Quem serve ao Senhor, quem tem depressão por servir ao Senhor, irmão, está servindo de uma maneira errada. Servir ao Senhor, irmãos, é servir sobre as asas de uma águia. Ele é quem nos leva, não é? Irmãos, imagine a minha responsabilidade. Tem problemas aqui, tem problemas ali, do norte, sul, leste, oeste, tudo quanto é lado. Inimigo usando pessoa para atacar aqui, ataca ali e tal. Irmão, se eu não souber servir ao Senhor sobre as asas de uma águia, vocês estariam vendo o meu rosto alegre? Não. Eu estaria já perto de um hospício, internado com depressão, síndrome do pânico, angústia, é ou não é? Ataque cardíaco, né? Ó Senhor Jesus, eu não quero servir ao Senhor assim, quero servir ao Senhor sobre as suas asas. E você também pode servir ao Senhor dessa maneira. Senhor Jesus. Provérbios 30. Ó Senhor Jesus. Versículo 18. Provérbios 30, versículo 18. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim, sim, há 4 que não entendo. O caminho da águia no céu, tá?
Eu não vou mais ler o resto. Ninguém entende o caminho da águia no céu. Porque a águia, você sabia disso? Que a águia é uma ave que não se cansa para voar. Você pega um pombo voando, você já viu um pombo voando? Quando passa perto de você, é um bater de asa forte, não é isso? Pá, 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 pá. Agora uma águia nem faz barulho. Por que a águia não se cansa? Quem sabe? Por que a águia não se cansa? Porque a águia aproveita o vento, aproveita o ar ascendente. Sabia disso? Você sabe que na nossa atmosfera tem um ar que sobe e tem um ar que desce, não é isso? E a águia sabe onde está o ar ascendente. Ele vai por esse ar ascendente, o ar ascendente leva ela para cima. Aí fica voando lá em cima, só planando, né? Não precisa fazer muita força. Irmãos, assim é o nosso Deus, que não se cansa, não se fatiga, né? Ó Senhor Jesus. E o caminho dele, irmãos, é diferente do caminho do homem. Você já foi uma águia, não? Como é que você pode entender o caminho de uma águia? Não é? E a águia segue o caminho do vento, por onde está o ar ascendente, não é? Irmãos, por onde o Espírito levar, né? Nós vamos. Não fique questionando o caminho do Senhor. Em Isaías 55, o Senhor fala: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como o céu é tão mais alto que a terra, não é isso? Assim são os meus pensamentos com relação aos vossos. Assim são os meus caminhos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Mas, irmãos, o homem é tão tolo, não é isso? O homem fica questionando o caminho do Senhor. O homem fica questionando o pensamento do Senhor. O Senhor quer nos levar para fora da caixa. Agora, né, essa questão dos adolescentes, grito de guerra. Eu não aguento isso. Não aguento grito de guerra. Não aguento esse negócio de imersão. Já chega, para mim já chega. Porque 10 anos atrás não era assim. A igreja estava mais sossegada. E agora vem essa turma aí, está perturbando tudo aqui, né? Irmãos, a gente não faz o nosso caminho. A gente faz o caminho do vento. Faz o caminho do ar, não é isso? A gente sobe de acordo com a direção do Espírito. Onde o Espírito nos leva, nós vamos. Se a gente ficar no 10 anos atrás, irmão, nós vamos trazer o Senhor de volta nunca. E agora nós estamos avançando, irmão, em todo lugar, e na África. Nós mandamos nossos trabalhadores para a África com uma dificuldade tão grande. Pagamos preço alto para manter o quê? 2, 3 comportores em alguns países. Mas, irmão, quem está fazendo essa obra? Essas igrejas desses países estão desfrutando da palavra profética. Estão seguindo essa nova direção, SEAP, comportagem. Os adolescentes estão entrando para a guerra. Os jovens, tropas e capitães estão começando a funcionar também na África. Mas isso não é maravilhoso? Esse é o caminho do Espírito, não é caminho nosso. Nós não podemos limitar o que o Espírito quer fazer. Isaías 40. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Versículo 27. Vou ler desde o versículo 26. Por isso que a minha mensagem demora, porque cada versículo mais rico que outro, né?
Levantai ao alto os olhos e vede. Vamos levantar os olhos. Não olha para o chão. Vamos olhar para o alto. Quem criou estas coisas? Quem criou? É Deus. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas. Você sabia que essa infinidade de estrelas, de corpos celestes em todo o cosmos, todo o universo, irmãos, de modo que a Terra, que é um planeta grande para nós, não é nem um pó dentro desse universo, mas Deus sabe de cada estrela, Deus conta, né, cada uma delas, tá? Então, todas bem contadas, as quais Ele chama pelo nome, e por ser Ele grande em força e forte em poder, nem uma só vem a faltar. Ele não deixa faltar um corpo celeste, uma estrela. Porque, pois, dizes, ó Jacó, o que está falando? Né? Jacó está falando assim, Israel está falando assim: o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Deus não está vendo todo o meu esforço que estou fazendo para Ele. Deus não reconhece todo o meu trabalho. Israel está reclamando que Deus não reconhece a sua justiça, não reconhece o seu direito. Irmãos, olha só, nós somos servos, irmão, nós não estamos aqui na terra hoje para buscar reconhecimento de ninguém, nem de Deus. Nós estamos aqui, irmão, para buscar o quê? Ser um servo fiel. Senhor Jesus, não sabes, não viste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Você não sabia disso, não? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Quem é você para analisar Deus, para avaliar Deus? Seja simples, diga sim, amém para a sua palavra. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. O Senhor é quem nos dá vigor, o Senhor é quem nos dá força. Irmão, tem gente que não acredita essa alegria que as igrejas estão desfrutando. Essa alegria, eu falei ontem, essa alegria é verdadeira. Nós estamos readquirindo forças, não é isso? Muitos são de cabeça branca aqui, né? Quando eu entrei aqui, me deram até uma camiseta da maturidade, porque eu também já faço parte da maturidade, cabeça branca, mais de 70 anos já. Mas, irmão, o Senhor me dá força. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Eu me lembro quando toda vez que o irmão Dong viajava uma região, uma viagem cansativa, no final da viagem a gente sempre fala para o irmão Dong: melhor descansar um pouco, está cansado, não está? Eu não estou cansado, eu estou bem. Irmãos, não se cansa, não se cansa. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem. Estou falando jovem do mundo, não Nelson. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os nossos comportores do PAC estão aqui. Quem são? Que estão aqui? Fique de pé. Os comportores do PAC. E os comportores de Lorena. Está ali também. Essa turma
trabalham de segunda a segunda. Aí eu que forcei eles a descansar na segunda-feira. Porque eles trabalham, por quê? Cada semana vai um grupo de pessoas para serem aperfeiçoadas por eles. E você sabe que é mais fácil você fazer uma tarefa do que você ensinar outro a fazer tarefa. Só que quando você ensina, aperfeiçoa essa semana, você entrega finalmente no final da semana, fala, ufa, essa turma foi difícil, mas conseguimos entregar. Aí, domingo já chegou outra turma. E totalmente crua. Eles têm que começar tudo de novo. E são 365 dias ao ano assim. Por isso que eu falei para ele, peraí, segunda-feira você tem que descansar. Mas não sei se não estão obedecendo, tá? Então, são pessoas que não se cansam. Porque esperam no Senhor. Sobem com asas de águia. Ó Senhor Jesus, os nossos comportores mirins, nossos adolescentes, né? Depois do caso de adolescentes, quando chegar em algum momento, os que lideram eles falam para ele, não, agora vocês podem descansar um pouco, fazem sua obra. Aí eles falam, tio não, né, irmão? Irmão, a gente queria sair para fazer comportagem. Eles não param. Por quê? Porque são os que renovam suas forças no Senhor. Ó Senhor Jesus. Não saí do lugar também a minha mensagem. Irmãos, o princípio do Evangelho de João começa na eternidade. João 17:5. Dê uma olhada, João 17:5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, Cristo já estava com o Pai antes da criação. Então, esse princípio de João capítulo 1, versículo 1, no princípio era a palavra, esse princípio era o princípio antes da criação, tá? E 1 João 1:1, dê uma olhada. 1 João 1:1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, a palavra da vida. Irmãos, esse princípio é o mesmo princípio da de João, né? E Efésios 1:4 são versículos que nós já lemos, né? Efésios 1:4, que fala: como fala? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. É esse princípio, na eternidade passada, antes da criação do mundo, tá? E Provérbios 8:23. Essa palavra também é conhecida por sabedoria. Sabia disso? Cristo, na eternidade passada, ele era a palavra, ele também era a sabedoria de Deus. Provérbios 8:23, né? Essa sabedoria, versículo 23, desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Então esse é o princípio, né? E Salmo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, esse princípio, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Esse princípio era o princípio da eternidade passada, antes da criação do mundo,
tá bom? Então, irmãos, revelando a sua existência absoluta, Cristo existia antes de qualquer criação. João 8:58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele já era, antes do tempo, ele já era, né? Aí, irmãos, Gênesis 1, dê uma olhada, Gênesis 1 aí, aquele princípio já é outro princípio, já não é tão lá na eternidade passada, tá? Versículo 1 de Gênesis 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, esse princípio, é o começo da criação, isto é o começo do tempo. Começa-se a contar o tempo no princípio de Gênesis 1:1. Estão entendendo? João 1:1 é outro princípio, é lá no começo. Lá não tem começo, é uma eternidade passada sem começo, tá? Aí, no princípio criou Deus os céus e a terra. O princípio em Gênesis 1:1 refere-se ao início do tempo, quando Deus criou todas as coisas, quando se iniciou a contagem do tempo. Quando começa o tempo, irmãos, você sabe que o tempo, os cientistas, os filósofos, eles ficam sem entender, não conseguem entender, porque o tempo é um mistério. Tempo é uma contagem que você não consegue voltar. O tempo para quem não sabe aproveitar, é cruel, porque o tempo não volta. O minuto que passou, irmão, você não consegue mais resgatar de volta. Então nós temos que aproveitar bem o tempo. O tempo é uma coisa que não volta, tá? Então, o tempo começou a contar em Gênesis 1, versículo 1, começou a contar e não parou mais, né? O tic-tac do relógio está ali, ó, tic-tac, tic-tac, tic. Esse tic-tac que eu acabei de falar não volta mais, tá? Contagem no tempo. E quando termina a contagem no tempo? Quando termina o tempo? Vocês se lembram de Efésios 1:10, quando eu falei com vocês sobre isso? Dê uma olhada, Efésios 1:10. A vontade de Deus, irmãos, é Cristo encabeçar todas as coisas, não é isso? Versículo 10 fala assim: de fazer encabeçar nele, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, a vontade de Deus é que todas as coisas sejam encabeçadas por Cristo. Não só a igreja, através da igreja, as coisas do céu, as coisas angelicais e todas as coisas da terra têm que estar encabeçadas por Cristo. Isso tem que acontecer quando? Tem que acontecer até o final dos tempos. Vocês estão me entendendo? O tempo começou a contar em Gênesis 1:1. E quando vai terminar o tempo? Vocês vão entender isso que eu acabei de falar? Quando Cristo encabeçar todas as coisas. Então o tempo é para quê? Para que serve o tempo? Porque Deus criou o tempo. Para fazer sua vontade. E qual a sua vontade? Fazer Cristo encabeçar todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E quando tudo for encabeçado, termina o tempo. Quando tudo será encabeçado? Quando tudo será encabeçado? Hein, Jones? Quando será encabeçado tudo? Apertei você, né? Quando termina a nossa era, não é isso? Aí começa a era do reino. Nós vamos ter 1000 anos do reino, mas ainda está na contagem do tempo, porque são 1000 anos, porque ainda não foi totalmente encabeçado, porque Satanás foi colocado no abismo, trancado, acorrentado. Mas no final do milênio, ele será solto. Ele vai tentar
provocar mais uma rebelião, não é isso? E no final, ele será lançado por lago de fogo no final do milênio. E juntamente com ele, quem vai ser lançado também? O Hades, a morte, tudo mais. Toda inimizade, toda desobediência, irmãos, será lançado para o lago de fogo. Tudo aquilo que não quer ser encabeçado por Cristo vai ser lançado para o lago de fogo. E quando o último inimigo que for lançado para o lago de fogo, não tem mais desobediência. Tudo está debaixo do encabeçamento de Cristo, termina o tempo. Aí começa o quê? Apocalipse, hein? Começa o quê? Começa Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada por seu esposo. E então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: Eis tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Irmãos, aí começa a eternidade futura. O tempo deixará de existir, porque Deus conseguiu cumprir a sua vontade. E qual é a sua vontade? Vou repetir de novo. Qual é a sua vontade? Fazer Cristo encabeçar sobre todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, o tempo está correndo ainda, porque nem tudo está encabeçado em Cristo. Nem você, nem eu, totalmente. Vamos trabalhar para o tempo valer a pena. Cada minuto que passa, irmãos, eu quero ser mais encabeçado por Cristo. Eu quero obedecer a palavra de Deus. Senhor, tira toda a desobediência de mim. Senhor, através de mim, Senhor, vai resgatando filhos de Deus, pessoas que estavam debaixo da influência do espírito da desobediência, e agora nós vamos trazer para a obediência de Cristo. Maurício, não consigo sair de uma página. Vou ter que deixar para outra mensagem, então. Ó Senhor Jesus. Irmãos, isso mostra que o tempo existe para Deus fazer a sua vontade, que é fazer Cristo encabeçar todas as coisas que Ele criou por meio da igreja, do corpo de Cristo, que é a sua nova criação, a qual é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios 1, versículos 22 e 23. Através de Cristo preencher todos os membros do corpo consigo mesmo, até a plenitude de Deus, está em Efésios 3. Eu vou ler para terminar, tá bom? Vou ler isso aí. Já que não consigo terminar, não vou conseguir não. Nem mesmo até as 2 horas da tarde, não vou conseguir não. Então, Efésios 1, 22 e 23. Irmãos, é através da igreja que todas as coisas vão ser encabeçadas por Cristo. Então, versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus o deu à igreja. Então, a igreja tem essa tarefa, essa incumbência de, através da igreja, ser usado como instrumento para Deus encabeçar todas as coisas em Cristo. Olha nossa responsabilidade. Então, primeiramente, nós temos que ser encabeçados por Cristo. Que o Senhor tira toda a desobediência de nós, né? Então, aqui fala assim, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, como ele vai encabeçar?
É enchendo. Como ele vai encabeçar a igreja primeiro? Enchendo. Ele precisa nos encher. Encher com o quê? Por isso ele é a palavra, vida e edificação. Enchendo através da palavra a sua vida, que é Ele mesmo. Ele quer nos encher com a vida de Deus, o próprio Cristo. Encher a igreja do próprio Cristo até a igreja se tornar o próprio Cristo. E através da igreja totalmente preenchida por Cristo, encabeçada por Cristo, Ele vai usar a igreja para encabeçar todas as coisas. Aí a igreja será a plenitude daquele que a todo enche em todas as coisas. E como é que ele consegue encher? Efésios capítulo 3, versículo 17, né? Irmãos, isso é só para terminar, tá? Aguenta mais um pouquinho. Versículo 17 fala: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé estando vós arraigados e alicerçados em amor. Irmão, que tudo começa, Deus começa a fazer esse trabalho de encabeçar Cristo, em Cristo, a igreja, é fazer habitar Cristo no seu coração e no meu coração. Primeiro, Ele precisa governar sua mente. A sua mente é muito solta, você pensa o que quer, tem muita autonomia. Irmãos, os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Você fica criticando Deus nos seus pensamentos, e Cristo precisa governar seu pensamento. Ele precisa habitar no seu pensamento, precisa habitar nas suas emoções, precisa habitar na sua vontade, não é isso? Como é que ele vai fazer isso? Colossenses 3,16: fazendo habitar ricamente em você a palavra de Cristo. Por isso, irmãos, a importância da imersão da palavra. Através da imersão, irmão, estamos inculcando a palavra, estamos inculcando o próprio Deus, estamos inculcando a própria vida de Deus, inculcando o próprio Cristo. E Cristo está dominando-nos, encabeçando-nos, através da imersão, sendo obediente, saindo para pregar o evangelho, fazendo comportagem. E o que vai acontecer, irmãos? Com o tempo, nós vamos ser totalmente dominados por Cristo. Aí, irmãos, vai chegar, o Senhor, Deus vai falar: pronto, agora chega. Agora vamos, através da igreja, vamos encabeçar todas as coisas. Então, através da nossa obediência, Ele vai punir toda a desobediência. E no final, irmãos, desse universo não vai sobrar nenhuma desobediência. Tudo estará sujeito ao encabeçamento de Cristo. Irmãos, essa é a nossa responsabilidade como a igreja. Que nós somos os primeiros, irmãos, a receber a palavra como vida, estamos sendo edificados, e a edificação, irmãos, é esse encher de Cristo, através de nós trabalhamos juntos, e nós vamos trazer o Senhor de volta. Nós vamos finalizar o tempo, e nós vamos trazer a eternidade futura. Amém. Deus abençoe vocês. Amém.